Olá, seja bem-vindo ao programa Cristo para Todos. É uma alegria muito grande ter você com a gente. No programa de hoje, no quadro Fundamentos, o pastor Ismar continua falando sobre o tema importante da oração. Na mensagem que o pastor Reinaldo Littke traz para nós, ele pergunta: Senhor, até quando? No Estúdio L, nós conversamos com o pastor Paulo Brum sobre tradução e adaptação de hinos estrangeiros na língua portuguesa. Não saia daí, porque nós queremos ser uma boa companhia para você. Olá, tudo bem? No último programa falamos sobre a oração como uma comunicação e hoje queremos dizer de alguns problemas desta comunicação ou, conforme costumamos chamar, alguns ruídos nessa comunicação com Deus, alguns obstáculos. E de imediato eu quero mencionar um texto bíblico que mostra um grande obstáculo para essa nossa comunicação com Deus. Alguma coisa que às vezes a gente nem repara e não se dá de conta. Vejam aí, está aí na tela, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. É uma notícia um tanto quanto ruim saber que esses pecados que existem em nós nos separam ou causam ruídos nessa comunicação com Deus. Mas a boa notícia é que para esse grande problema de comunicação, para esse grande ruído, a grande solução veio de Deus. Deus enviou Jesus justamente para pagar pelos nossos pecados. E quando fez isso de maneira definitiva na cruz do Calvário, algo simbólico, visual aconteceu. O véu do templo se rompeu, se rasgou de cima a baixo. Esse texto está em Mateus 27, 51. Talvez você não conheça o contexto disso. O templo dos judeus, dos hebreus, ele tinha uma separação. Era o lugar santo do santo dos santos. E a separação se dava de maneira concreta por um grande véu. Através desse véu, a entrada no Santo dos Santos era feita só uma vez por ano pelo sumo sacerdote, que levava então as orações, a comunicação do povo para com Deus. Quando Jesus paga pelos nossos pecados, esse obstáculo, ele é rompido, de forma que nós temos livre acesso a Deus, o nosso Pai, pela oração. Dentro desse livre acesso, eu gosto da história que fala de um momento onde um rei passaria por uma cidade, passaria por uma determinada rua. Então foi feito um grande serviço de segurança, soldados fizeram um isolamento e quando o rei ia passando tinha um menino que insistentemente tentava passar, rompendo essa linha de segurança. Até que um dos soldados puxou ele e disse: Ora, menino, você não está percebendo que quem vai passar por ali, uma grande autoridade, é o nosso rei? E aí então o menino disse: olha, ele até pode ser o rei, mas ele também é meu pai. E aí quando o soldado olhou melhor para ele, era o príncipe, era o filho do rei. E o soldado prontamente deixou ele passar e disse: olha, vai logo, né? Antes que ele mesmo se complicasse. O livre acesso ao Rei dos Reis, que também é o nosso Pai, nós temos por meio da oração. É por isso que Jesus nos ensina e nos atrai a Deus dizendo: olha, quando vocês orarem, digam: Pai, Pai nosso que estás nos céus. Mas o pecado continua na gente e causa, sim, muitos ruídos. A falta de fé é um grande ruído. Diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Dentro dessa nossa natureza pecaminosa, muitas vezes também somos orgulhosos, arrogantes, soberbos. Em Tiago está escrito que
Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Isso também aparece muito claramente na oração do fariseu e do publicano descrita por Jesus. Ele diz que o fariseu orava no templo dizendo: ó Deus, obrigado porque eu não sou pecador como os demais, eu sou muito religioso, enfim, cheio de orgulho e soberba. Isso é um grande ruído. E aí Jesus descreve uma outra oração, um publicano, um cobrador de impostos que tinha vergonha, mas diante de Deus dizia: ó Deus, tem pena de mim porque sou pecador. E Jesus distingue a eficácia dessa comunicação dizendo: olha, esta segunda oração é atendida. É este segundo homem que voltará em paz com Deus. Pela maneira como ele recorria à graça e não aos próprios méritos. Existem assim muitos outros ruídos. Quando Jesus ensina sobre a oração, aliás, é muito interessante você ler lá em Mateus capítulo 6, uma das coisas que Jesus critica na oração são as vãs repetições. Sabe, quando usa a oração como se fosse uma palavra mágica. Ah, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus. Uma vã repetição, diz o Senhor Jesus. Nós também nos perdemos e causa muito ruído. Hoje, né, nessa época de celulares, de Wi-Fi, a gente tem pouco sinal quando nós procuramos várias outras conexões. É por isso que Jesus também, em Mateus 6, eu antes citei, ele diz assim: olha, quando tu orares, vai para o teu quarto em secreto e busca ao teu Deus em secreto. Ou seja, esse ato secreto, ele fala muito mais desse foco em Deus, dessa sintonia direta com Deus, dessa busca direta a Deus. Mas não esqueça, definitivamente o que tira todos os ruídos é o próprio Senhor Jesus. É por isso que existe a promessa de quando nós pedimos em nome de Jesus, essa oração é atendida. Em João 16, 23, há esta promessa, essa evidente promessa. Portanto, que nós não tenhamos a nossa comunicação com Deus baseado nos nossos méritos, como fez aquele fariseu, mas que o foco esteja na graça e na misericórdia daquele pai que recebe prontamente o seu filho, ouve com atenção e atende a seu tempo e a seu modo a seus pedidos. Fique sempre em conexão com esse Pai, em uma comunicação sem ruídos, com o nosso Criador e Redentor. Até mais. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Estúdio L. No Estúdio L queremos falar sobre música, do contemporâneo ao erudito, do clássico ao popular. No programa de hoje nós estamos novamente recebendo o pastor Paulo Brum, mestre em órgão, maestro, regente, pesquisador. E o tema de hoje é a tradução de hinos e a sua adaptação ao português. Seja bem-vindo, pastor Paulo, é uma alegria ter você conosco. Eu estava vendo aqui no Inário Luterano, o hino 93, nós temos uma melodia, e aí o senhor me ajuda, me parece bastante alegre, para um hino que está em paixão e morte, né? É Cristo, autor de minha vida. E aí vai falando: grato sou por tanto amor, mas diz assim: mofa, murros, desdém, cuspe, açoites, tumulto. Me parece uma letra assim bastante tênebre, assim, bastante fúnebre. Então, tanto a parte de gramática, a expressão através do texto, quanto a parte sonora, musical, elas precisam ser convergentes, né? Isso são assuntos que eu entendo que é da retórica, né? Pensando em termos retóricos, o texto enfatiza mais esse lado do sofrimento de Cristo, mas mesmo através do sofrimento de Cristo, nós somos gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós. E no caso desta melodia aqui, é uma melodia em sol maior, ou seja, em tom maior, que no senso comum, né, no sistema tonal que os músicos chamam, isso assim, se aproxima muito de uma expressão de alegria. Agora, suportaste ultraje, insulto, mofa, murros e desdém.
Então, eu acredito que acontecia muito, né, entre os compositores, que importavam essas melodias e faziam versões adaptando, né, para o nosso contexto. Então, nesse caso aqui, a pessoa pegou uma melodia um tanto alegre, talvez. Por outro lado, existem N exemplos, né, no nosso cenário luterano de essa congruência entre o texto e a melodia. Uma delas é o Exultantes Te Adoramos, como a gente está ouvindo aí, né, e vendo, né, tem uma melodia em tom maior, ascendente, descendente, e um texto que fala do júbilo e da alegria, né, dos cristãos em adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, né, como é o caso do Exultantes Te Adoramos. Pastor, trazendo para o contemporâneo hoje, né, a pessoa acessa o YouTube, gosta de um hino, de uma música em alemão, em inglês, em espanhol. Como é que é o processo, né? É só trazer e jogar uma letra em português, uma tradução para dentro da música, da melodia, ou existem processos, eu sei que é uma palavra um pouco difícil, a prosódia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para nós. Então, o que é a prosódia? É você colocar os tempos fortes do texto, que todo texto tem uma palavra, tem uma oxítona, paroxítona, proparoxítona, que é a sílaba forte do texto. E isso precisa ser encaixado com o tempo forte da música, senão fica deslocado e fica estranho, né? Por exemplo, vamos lá, exemplos. E até às vezes muda o sentido. No caso, um exemplo seria uma das músicas muito conhecidas popularmente, que é o Atirei o Pau no Gato. É mesmo, é? A gente canta Atirei o Pau no Gato, quando chega lá, do berro que o gato deu. O que é do berro? Não é do berro, é do berro que o gato deu. Do berro. Ah, o berro que o gato... Ah, faz sentido agora. Então, o tempo forte da música é parará, 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 né? Então, deveria ser do berro que o gato deu. Aí a gente compreende um pouco mais. Então, o que é prosódia? É justamente o tempo forte do texto no tempo forte da música, o tempo fraco do texto nos tempos fracos. Senão até pode mudar assim. Mas a tua pergunta ela é mais ampla. Assim. Aí nessa questão de traduzir do inglês para o português, do espanhol para o português, cada cultura tem uma compreensão das palavras, né? E nem sempre a extensão dos tempos fortes e fracos daquela palavra entendida naquele conceito filosófico daquela cultura, nem sempre são os mesmos. Então essa adaptação ela é extremamente complicada, não é tão simples, né? Então nós temos até o exemplo de Jesus, que em inglês é Jesus, com a sílaba tônica no Jesus, e em português é Jesus. E às vezes a gente vê músicas Jesus disse, né? O melhor aqui seria Cristo disse, que a sílaba forte é a primeira, né? Então, esse tipo de coisa, um compositor ou digamos, um tradutor precisa estar muito consciente. Eu diria, é um baita quebra-cabeça. Legal, pastor. Para finalizar, de bate-pronto, 2 ou 3 dicas para quem está em casa pensando em traduzir, adaptar, trazer uma música de um outro idioma para o português. Em primeiro lugar, conhecimento semântico. É importante conhecer o que uma língua quer dizer e o que a outra quer dizer. Segundo, é ampliar esse repertório semântico para fazer essas adaptações. A prosódia que é o tempo forte do texto no tempo forte da música, o tempo fraco do texto no tempo fraco da música, né? Então são esses 3 pontos, né? Parte semântica, repertório semântico, tempos fortes, tempos fracos em tempos fracos, e essa questão do conteúdo, sobretudo, né, o que numa cultura queria dizer e o que se está de acordo com a versão que vai ser aplicada. Legal, muito obrigado por esse bate-papo gostoso, pastor e maestro Paulo Brum. Esse foi mais um programa Estúdio L. Olá. Senhor, até quando? Essa costuma ser a pergunta de alguém que está doente, ou de alguém que sofre injustiças, ou de alguém que não vê solução para os seus problemas. Preocupações prolongadas normalmente abatem as pessoas e a levam a questionar até o próprio Deus. Isso aconteceu com um dos profetas de Deus, o profeta que tem um nome um tanto estranho, o profeta Abacuque.
Esse profeta, em determinado momento, exclamou: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e não me atenderás? Nós não sabemos muito a respeito do profeta Abacuque. Nós sabemos que o seu nome significa aquele que ama afetuosamente, ou aquele que acolhe com amor e que consola. O profeta Abacuque viveu por volta do ano 600 a.C. e a grande missão dele era consolar os habitantes de Jerusalém numa época de crise, numa época de grandes dificuldades. No ano 612 a.C., o Império Babilônico destruiu o Império Assírio, destruiu a cidade de Nínive e se tornou o império dominante do mundo conhecido de então. Por volta do ano 605, eles também começaram a atacar a cidade de Jerusalém, levando muitas pessoas para o cativeiro. Os próprios habitantes de Jerusalém parece que se deixaram contaminar por este clima de injustiça e de violência, que fizeram o profeta Abacuque desabafar e dizer: até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Até parece que o profeta está falando para a realidade social dos dias de hoje, você não acha? Essa é a realidade provocada pelo pecado. É um retrato fiel da humanidade, onde a lei se afrouxa e a justiça nunca vence. É muito fácil derrubar o fraco, o oprimido. Quem sentiu isso na pele foi o rei Davi. E no Salmo 62, ele desabafa dizendo: até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derrubardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Vejamos o que Deus respondeu ao profeta, que ficou vigilante, esperando a resposta de Deus. E Deus não o deixou sem resposta, Deus lhe deu resposta. E ainda pediu que o profeta publicasse essa resposta em letras grandes, para que todos pudessem vê-la, mesmo os que passassem correndo, algo semelhante aos outdoors dos dias de hoje. Eis a resposta de Deus ao profeta Abacuque: o soberbo e o arrogante não permanecerão, mas o justo viverá por sua fé. A resposta de Deus foi: confiem em mim, confiem na minha justiça para esta vida e também para a eternidade. Deus mostrou sua justiça quando enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para ser o Salvador de todas as pessoas. Deus mostrou que Ele é um Deus justo quando Ele castigou o seu único Filho Jesus Cristo em lugar de todas as pessoas, para que agora todo que nele crê tenha o perdão, tenha a vida eterna e tenha paz com Deus. O rei Davi entendeu isso. Por isso ele mesmo confessou e disse: somente em Deus minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação, dele vem a minha esperança, não serei abalado. Querido amigo, querida amiga, ainda hoje o mundo precisa de pessoas como Abacuque, pessoas que amam afetuosamente, pessoas que acolhem aquele que está fraco e necessitado. Por isso fica o desafio para você. Seja um Abacuque, num mundo que pergunta: Senhor, até quando? Pense nisso. Até o próximo programa. Legal! Final de mais um programa Cristo para Todos. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui embaixo está o nosso canal no YouTube para você assistir esse programa. Se você perdeu algum pedacinho ou quer assistir mais programas Cristo para Todos. Um grande abraço, obrigado por sua audiência e até a próxima.